em um domingo à noite, quando eu fui saindo de frente com a casa da minha mãe dentro do carro, fui levantando o vidro e minha mãe mandou parar o carro. Eu parei o carro, minha mãe veio até o vidro do passageiro e minha mãe olhou dentro do carro e falou assim para mim: Misael, você, junto com os seus amigos, vocês estão planejando um assalto, vocês estão planejando algo, e você com a mão nesse volante, Misael, Deus acabou de me revelar, e eu estava dirigindo esse carro. O carro que eu estava dirigindo tomou 76 tiros. E eu começava a chorar. Oh, glória! Deus é fiel, irmãos. Ela é de Baragásio. Deus é fiel. Deus é Deus que cuida nos mínimos detalhes. Eu começava a chorar e vendo todo o trabalhar de Deus, o que Deus estava fazendo só para cuidar da minha alma. E aí, meus irmãos, ele terminou de cantar esse hino. Ele falou: e assim diz Deus. A mãe de santo entrou, passou por todo mundo, mas estava muito cheia a cozinha, que eu me lembro como se fosse hoje. E aí a mãe de santo olhou para minha cara, era uma mãe de santo famosa da época, que só prestava serviço para muita gente da organização criminosa. E aí o Buia falou: agora ela vai resolver o problema dele, tia, porque esse meu ex-padrinho da organização, ele ia para centro de macumba, então ele tinha a fé dele naquilo. E aí minha mãe falou: olá, meus queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Uma ótima tarde de segunda-feira. Sejam abençoados em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo Jesus, pastor Misael Nunes, aqui da cidade de Campinas. Hoje eu quero dividir com vocês o meu testemunho de vida, o que Deus fez na minha vida. Eu quero contar para vocês um pedaço da minha história, e eu tenho certeza que muitas almas serão alcançadas através desse grande testemunho. Eu quero louvar a Deus por estar vivo, agradecer a Ele por estar aqui na casa dEle, na presença dEle. Quero ser grato a Deus pela vida da minha esposa, cantora Thalita Nunes, pela vida dos meus 3 filhos, Ana Vitória, de 10 anos, Isaac Ruben, de 6 anos, e Davi Emanuel, de 1 ano. Esta é a minha família, a família que Deus me deu. Eu quero ser grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito, porque o salmista Davi disse: eu me deitei e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Então, se eu estou aqui até hoje de pé, se eu estou aqui respirando, se você está aí vivo, respirando, é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abraçado. Eu quero dividir o meu testemunho, da onde Deus me tirou. Eu sou um ex-integrante de uma facção criminosa, por nome de 1º Comando da Capital, PCC, que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo. Quero contar um pouco da minha infância, quero contar como Deus agiu para me trazer para a sua maravilhosa presença. Quero dividir com vocês. Eu tenho certeza que pessoas, almas serão alcançadas através deste testemunho de vida. Eu tenho certeza que pessoas serão salvas através de tudo o que Deus fez na minha vida. Pessoas serão impactadas, porque Deus, Ele é real. Deus, Ele é fiel. Deus, em todo tempo, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é magnífico. Então quero glorificar ao nome dEle, que esse testemunho seja para edificação de almas, que esse testemunho seja para a glorificação do nome dEle. Sou filho da missionária Sônia Maria Nunes Primo, Zona Leste de São Paulo. Nasci no bairro de Itaquera,
em São Paulo. Sou filho do pastor Edmundo. Tive uma infância muito difícil em questão financeira, muito difícil mesmo. E nos meus 16 anos, entrei para a vida do crime. Comecei a roubar, comecei a fazer coisas que desagradam aos olhos de Deus. Olha como Deus, Ele age na vida de um ser humano. Aos meus 18 anos de idade, para 19, entrei dentro da facção criminosa, por nome de Primeiro Comando da capital. Comecei a roubar, comecei a ganhar conceito no crime, comecei naquela vida de ilusão, a ganhar conceito dentro da criminalidade, até que recebi diversos convites para entrar dentro da organização criminosa, após diversos artigos que eu já tinha cometido. E aí eu acabei entrando, mente fraca, mente vazia, levado pela emoção do crime, levado pelo dinheiro, levado pela fama, levado por tudo aquilo que não é edificante para a nossa alma. E aí eu entrei para dentro dessa organização, dessa facção criminosa. Eu entrei para dentro desse crime organizado. E ali comecei a me destacar dentro desse crime organizado, ocupando cargos altos dentro desta organização. E Deus começou a prometer para minha mãe, missionária Sônia, que buscava a Deus, buscava, clamava pela minha vida. Começou a prometer para ela, dizendo que iria me tirar de dentro desse crime organizado. Eu tenho meu corpo todo furado de bala, de artigos que Deus me livrou, mesmo estando no mundo. A misericórdia de Deus, ela é magnífica. Mesmo estando no mundo da criminalidade, Deus sempre teve zelo e cuidou da minha alma. Não permitiu que o pior acontecesse, que eu descesse à sepultura. Mas minha mãe, missionária Sônia, continuou orando, clamando, buscando pela minha vida. E eu não morava mais com a minha mãe desde os meus 17 anos. Quando teve um tempo, eu cheguei em frente à casa da minha mãe, dentro de um carro, junto com mais 3 comparsas meu. Quando eu parei o carro em frente à casa da minha mãe, que eu ia descer para falar com ela, ela morava numa região, morava em outra. Eu já fazia parte dessa facção. Saiu de dentro da casa da minha mãe umas 3 missionárias. Essas irmãs crentes, irmã de oração, minha mãe também missionária Sônia. Quando eu vi esse povo da igreja, eu não desci do carro, eu fui ligando o carro e fui saindo para poder ir embora. Porque todas as vezes que eu encontrava minha mãe ou algumas irmãs da igreja, as revelações eram as mesmas. Que eu ia descer à sepultura, que se eu não me convertesse, eu iria morrer dentro da criminalidade. Então eu corria de crente. Eu via crente na esquina, eu corria. Eu via crente passando na minha frente, eu levantava os vidros do meu carro. Aonde eu ia, eu corria de crente para não escutar algumas revelações de Deus. Porque eu bem conheci o Evangelho, eu cresci dentro da igreja. Eu sou de uma família sacerdotal, minha mãe é missionária, meu pai é pastor de ministério. Então eu conhecia, eu sabia o que era o Evangelho. Eu sabia que se eu morresse no mundo do crime, eu não ia herdar a salvação eterna do lado de Cristo. Eu sabia, eu aprendi no Evangelho quando eu era pequeno, junto com a minha mãe e com meu pai, que se morresse sem a salvação, que se morresse sem Cristo, o caminho seria outro. Então eu sempre fugia, relutava, para não chegar perto de crente, de pessoas de Deus, porque Deus iria falar através da vida deles comigo. E nesse dia foi um dia deles, já era noite, em um domingo à noite, quando eu fui saindo de frente com a casa da minha mãe dentro do carro, fui levantando o vidro e minha mãe mandou parar o carro. Eu parei o carro, minha mãe veio até o vidro do passageiro e minha mãe olhou dentro do carro e falou assim para mim: Misael, você junto com seus amigos, vocês estão planejando um assalto, vocês estão planejando algo, e você com a mão nesse volante, Misael, Deus acabou de me revelar um relógio no seu pulso. Eu olhei para minha mãe e falei: mãe,
eu estou sim com o meu relógio. Minha mãe falou, não, Misael, não é esse relógio. Eu estou vendo um relógio do céu no seu pulso. Eu estou vendo o tempo de Deus chegando na tua vida. Olhou para os meus comparsas e falou, não vai com ele nesse artigo. Não é para você ir, Misael. Minha mãe, porque Deus acabou de me revelar. Se você for nesse artigo, você vai tomar um tiro no umbigo. Você vai tomar um tiro no peito. Você vai tomar um tiro de raspão do lado do peito. Falou os 3 tiros que eu ia levar. Não é para você ir nesse artigo, Misael. Mas mesmo com esses 3 tiros, você não vai descer a sepultura, porque a sua mãe estará com o altar levantado. A sua mãe estará em oração pela sua vida. Mas se os seus amigos for, olhou para o meu amigo que estava no banco da frente por nome de Janderson, olhou para o Janderson e falou, não vai, porque se você for, olhou para o de trás, se você for, olhou para o do canto, se você for, vocês não vão voltar desse artigo, vocês vão descer a sepultura. Eu falei, tá bom mãe, nós não vamos para esse artigo. E aí minha mãe entrou para dentro de casa, e quando ela foi entrar, ela apontou o dedo para mim e falou, lembre o que a mãe te falou, se você for, o relógio divino está no teu pulso. Por isso que eu falo que ainda tem profeta na terra, meus irmãos e minhas irmãs, ainda tem mulher de oração que busca pelo teu filho na terra, ainda tem pai que clama na terra, ainda tem mãe que desce no jejum e na oração aqui na terra, e Deus ainda manifesta a tua glória, Deus ainda manifesta os teus milagres. E aí eu levantei o vidro do carro, e quando eu comecei a direcionar o meu carro sentido indo para outro bairro, teve um amigo meu que estava dentro do carro que falou, eu não vou mais. Meu vulgo era jovem, neguinho, criança. Eu não vou mais, criança. Eu não vou mais, neguinho, para esse artigo. Porque todas as vezes que a sua mãe é usada por Deus, realmente acontece. Eu costumo dizer que filho de crente rebelde não é crente. Eu olhei para ele atrás, no banco de trás. Olhei para o Janderson no banco da frente. Olhei para o Carlos do outro lado e falei, vamos ir, porque quando Deus revela, porque Deus já deu o livramento. E aí fomos cada um para a sua casa, para se encontrar no outro dia, para poder ir nesse artigo. E fomos nesse artigo. Quando chegou nesse artigo, teve uma grande troca de tiro, mas uma grande troca de tiro travada. Saímos desse artigo em 3 caminhonetes, e justo a nossa caminhonete começou a ser perseguida por policiais. Travamos confronto contra a polícia, na onde dos humilhantes que estavam junto comigo dentro do carro, 3 desceu a sepultura, da forma que Deus usou a minha mãe missionária Sônia. E eu estava dirigindo esse carro. O carro que eu estava dirigindo tomou 76 tiros. E aí eu fui parar dentro de um hospital particular. Quando eu estava nesse hospital particular, Deus ele é perfeito. Estava nesse hospital particular, já acamado para ser operado. Estava com os tiros no corpo e ainda respirando, ainda vivo. E aí no momento que começou aquela troca de tiro, antes de eu chegar no hospital, eu comecei no meu pensamento, oh meu Deus, não deixa eu morrer aqui não. Porque veio vindo na minha mente tudo aquilo que minha mãe missionária Sônia falou para mim. Tudo aquilo que Deus usou ela para falar comigo, veio passando na minha mente. E aí quando eu cheguei nesse hospital, que eu entrei dentro desse hospital, eu estava escoltado por aquelas viaturas. E aí o médico me pegou e me levou para dentro da sala de cirurgia. E eu ainda vivo, me drenaram, vivo, respirando. Daqui a pouco eles estavam na porta da emergência. Quem chegou lá? Minha mãe missionária Sônia, lá no Tatuapé. Chegou na porta da emergência e falou, eu quero entrar porque eu sou mãe. E aí os policiais falaram, o seu filho não vai sobreviver. Atingimos eles com tiros no corpo dele. E o seu filho não vai sobreviver. A minha mãe olhou para o policial e falou, seu policial, eu vim como mãe. Eu quero poder entrar para ver meu filho.
E aí outro policial veio perto da minha mãe, eu estava escutando tudo, bem na porta da emergência. E aí o policial olhou para minha mãe e falou assim, ó: seu filho tem um corpo fechado. Nós atingimos o seu filho, levamos o seu filho para matar ele. E o seu filho está aqui, o seu filho tem um corpo fechado. O seu filho tem pacto com o diabo. Minha mãe olhou para esses policiais, lembro como se fosse hoje. E minha mãe falou: meu filho não tem um corpo fechado, seu policial. Meu filho tem o sangue de Cristo sobre o corpo dele. Meu filho tem a graça de Deus. E Deus já tinha me mostrado. Aí o outro policial chegou e falou: só podia ser filho de crente. A senhora é crente? Minha mãe falou: sou crente sim. E aí deixou minha mãe dar uma olhadinha em mim, até me dar anestesia geral. E aí eu apaguei, acordei depois de uns 20 e poucos dias. De lá, eu fui para o presídio penitenciária máxima. Chegando nesse presídio, comecei a me recuperar das cirurgias. Comecei a me recuperar de todo aquele processo que eu tinha passado. E quem disse que eu parei com o crime? Quem disse que eu escutei a minha mãe? Minha mãe um dia na rua falou para mim: Misael, eu não te ensinei a roubar. Eu te criei na sã doutrina. Se um dia você cair dentro de um presídio, você pode esquecer, porque eu nunca vou te ver. Como mãe, meu coração dói, mas eu te ensinei no caminho certo. E aí eu entrei dentro desse presídio, fazendo parte dessa facção criminosa. Estou aqui contando para vocês o que eu vivi, porque tem muito testemunho montado, muita coisa falsa por aí. Mas tem muitas pessoas que me conhecem, muitas pessoas que sabem de onde Deus me tirou, sabem o que Deus fez na minha vida. E aí minha mãe, missionária Sônia, falou: o dia que você for preso, eu como mãe, meu coração vai sofrer. Mas você não aprendeu isso, você não aprendeu a roubar. Em meio às dificuldades, a infância difícil que você teve, porque aos meus 13 anos de idade, 12 anos de idade, eu já olhava carro para ajudar minha mãe, porque o meu pai foi embora de casa, como crente, foi embora de casa e deixou a minha mãe comigo, com meu irmão mais menor que eu, com o irmão mais velho do que eu, com as minhas irmãs mais velhas do que eu. Então eu tive uma infância muito difícil. Isso não justifica, porque os meus irmãos nenhum foi para o crime, minhas irmãs nenhuma fizeram coisa errada. Mas Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele faz. No momento certo Deus age. E aí eu entrei dentro desse presídio, passando aquele tempo preso, dentro dessa facção, dentro dessa organização. E aí teve certo tempo que minha irmã foi me ver. E eu perguntava para ela: como é que está a mãe? E ela falava: a mãe está orando, a mãe está buscando. Foi se passando os anos, foi se passando o tempo. Eu preso nesses presídio de segurança máxima, preso dentro desse complexo. E aí as minhas irmãs sempre de vez em quando iam me ver. E eu perguntava como é que estava a mãe, ligava para saber como minha mãe estava. E aí teve um dia que minha irmã mais velha foi para dentro do presídio e falou assim: a mãe está tido como louca lá fora. A mãe e a Thalita, que hoje é minha esposa, elas vão para Deus e Amor. Minha mãe ia para Deus e Amor, campanha todo sábado lá no Gricélio, dentro do santuário de oração. Todo sábado a minha mãe ia junto com a minha esposa Thalita, e elas escreviam meu nome em papel, em caderno, e recortavam meu nome, um monte de papelzinho. Quando minha mãe chegava lá no santuário da Deus e Amor, minha mãe saía entregando os papelzinhos na mão de um monte de missionária, de um monte de crente, um monte de irmão, canela de fogo. E ela entregava o papelzinho e dizia: o nome dele é Misrael Nunes Primo, ele faz parte da facção criminosa, é meu filho, ele faz parte do PCC, ora por ele, eu preciso de um milagre. Minha mãe todo sábado recortava os papelzinhos junto com a minha esposa Thalita, e eu preso, e eu fazendo parte dessa organização. E todo sábado minha mãe ficava a noite toda, ela chegava meia-noite, quando era 6 horas da manhã ela ia embora. Todo sábado, abria campanha, fechava campanha, abria campanha, fechava campanha. E ela entregava, colocava meu nome nesses papelzinhos
e entregava na mão de cada obreira de oração, de cada crente de oração, e dizia: aqui é o nome do Misrael, ele é meu filho, ore por ele. Vai, Thalita, entrega. E minha esposa entregava no canto, entregava na portaria, para Deus poder fazer um milagre. Porque para Deus poder fazer um milagre na sua vida, você precisa agir, você precisa ter fé. Tem muitas mães que um dia vai ouvir esse testemunho. Eu tenho certeza que a sua fé será aumentada, edificada dentro da palavra e pela direção de Deus. E aí minha mãe entregava, e eu lá tirando cadeia, eu lá dentro dessa facção criminosa. Passou alguns anos, certo tempo minha irmã foi me ver, e eu perguntei: como é que a mãe está? Ela falou: tida como louca. Todo dia a mãe vai para o ciclo de oração, vai campanha de manhã, pega os cadernos, escreve o seu nome, vai levando para tudo quanto é lugar. Todo sábado à noite a mãe vai para o santuário, lá para o saudoso Davi Miranda. A mãe entrega o papelzinho para as irmãs e pede oração para Deus poder fazer uma obra na sua vida. E nós já falou: mãe, a senhora está ficando doida, a senhora está ficando doida. E minha mãe falou: eu ainda vou ver meu filho servindo a Deus. Certo dia, estava dentro do presídio. Daqui a pouco, quem atracou na gaiola? Minha mãe, missionária Sônia. Minha mãe nunca foi me ver no presídio. Minha mãe nunca foi me ver dentro do cárcere. Minha mãe nunca foi me ver. Depois de alguns anos, quem entrou dentro do presídio? Missionária Sônia. Quando minha mãe se aproximou, que eu fui receber ela na gaiola, eu fui dar um abraço na minha mãe, porque há muito tempo que eu não via minha mãe. Quando eu fui abraçar minha mãe, a minha mãe colocou a mão dela no meu peito e falou: antes de eu te abraçar como mãe, antes de eu te abraçar como a sua mãe, como aquela que colocou você no mundo, eu vim aqui como profeta. Misael, eu falei: o que foi, mãe? Lá vem a senhora com as suas revelações. A mãe fez uma última campanha no monte, 21 dias de Daniel. Aonde eu vou pregar nas igrejas hoje em dia, eu sempre conto essa parte do meu testemunho. A minha mãe me contando no presídio. Eu falei: sim, mãe, a senhora fez a última campanha, está orando por mim? E a mãe falou: todo dia, todo momento você está nos meus pensamentos, filho. A mãe fez a última campanha no Monte do Barro dos Pimentas, zona leste de São Paulo. E nessa campanha de 21 dias de Daniel, Misael, no 21º dia, a mãe chegou no monte, estava uma noite chuvosa, e a mãe subiu naquele monte sozinha. E a mãe, Misael, começou a orar, a clamar e dizer: Deus, hoje é o último dia desse meu propósito que eu faço em pró da vida do meu filho. Esse propósito de 21 dias de Daniel. Deus, eu preciso do meu milagre. Minha mãe me contando. E aí, Misael, sabe o que a mãe fez? A minha mãe é uma mulher forte, uma missionária forte. Hoje é uma senhora de idade, tem 70 anos de idade. Na época minha mãe pesava uns 125 quilos, 130 quilos. Ela falou: Misael, a mãe no último dia entrou em colapso de desespero com Deus. A mãe começou a rolar no chão, na lama, estava chovendo. De um lado para o outro, assim a minha mãe me contando. De um lado para o outro, a mãe rolava no chão, Misael, e batia com a mão no chão e dizia: Deus, eu não aceito meu filho Misael. Eu não aceito meu filho na vida da criminalidade. Eu não aceito meu filho dentro dessa facção criminosa. Porque no bairro onde eu morava, todo mundo sabia que eu era facção. Todos os lugares aonde minha mãe ia, todo mundo sabia: Misael, filho da missionária Sônia, é de dentro de uma facção. E minha mãe contando para mim que nesse último dia, a minha mãe se prostrou e começou a rolar de um lado para o outro no chão, deitada no chão. E o corpo da mãe, filho, estava todo envolto de barro. A mãe estava rolando de um lado para o outro e batia com a mão no chão, que nem uma criança pidona. E dizia: Deus, há muitos anos eu não aguento mais clamar pela vida do meu filho. Eu preciso viver o meu milagre, ó Deus. Eu preciso viver algo diferente da tua parte. Senhor, nesse último dia de Daniel, faça um milagre na vida do meu filho Misael. Tira o meu filho de dentro daquela facção, Senhor. Traga o meu filho para a tua presença. A minha mãe me contando, meus irmãos,
Por isso que eu falo, ainda há profeta na terra. Por isso que eu falo, ainda há manifestação de Deus na terra. E eu olhei para minha mãe e falei para minha mãe dentro do presídio: tá bom, mãe, mas me abraça. Ela falou: calma que eu ainda não terminei. No palatório, dentro de um presídio, minha mãe me contando isso. Ela falou: calma que eu vou te abraçar como mãe, mas primeiro eu ainda não terminei o que eu tenho para passar para você. Você lembra todas as vezes que você ia fazer alguma coisa, Deus revelava para mim, eu falava para você não ir, você ia, o que acontecia? Eu: sim, mãe, acontecia coisa ruim comigo. Você lembra da última vez que eu falei para você que tinha um relógio no seu pulso, que não era para você ir para aquele artigo, que seus amigos, se fosse com você, iriam descer a sepultura e você ia levar os seus tiros no corpo? Aconteceu ou não aconteceu? Sim, mãe, aconteceu. Minha mãe falou assim: o mesmo relógio que há anos eu vi no seu pulso, Deus coloca no seu pulso de novo hoje. E eu tô aqui, meu filho, como profeta, para te entregar algo da parte de Deus. Eu falei: tá bom, mãe, o que está acontecendo? Ela falou: quando a mãe rolava no chão nesse último dia desse propósito, nesse último dia dessa campanha, a mãe começava a chorar desesperada e dizer: Deus, eu não aguento mais meu filho no crime. Deus, eu preciso do meu milagre. Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Deus, eu preciso que o Senhor liberte meu filho de dentro da criminalidade, de dentro dessa facção, Senhor. Ó Senhor, ou o Senhor prepara o meu coração como mãe e recolhe ele, Senhor, mas que ele não saia de dentro desse presídio da mesma forma que ele entrou, fazendo parte dessa criminalidade. E minha mãe me contando, ela dizia que ela começou a chorar e batia com as mãos no chão e rolava de um lado para o outro. E eu falei: mãe, e o que aconteceu, mãe? Ela: de repente, Misael. Por isso que sempre tem o de repente de Deus na sua vida. Quando você não aguentar mais a sua provação, Deus, ele vai enviar o socorro para você bem presente. Minha mãe me contando que de repente saiu uma profetisa de trás das árvores, veio marchando até ela e falou para ela: mulher, se coloque de pé, se apoiando nesta árvore. Minha mãe me contando que ela se colocou de pé toda suja de barro. E aí essa profeta olhou para minha mãe e falou assim: mulher, assim diz eu o Senhor, conta 15 dias, vou tirar Misrael de dentro da facção criminosa, vou começar a movimentar no mundo espiritual, porque tem uma grande obra na vida dele. Os teus propósitos não são em vão, mulher. O que tu tem feito tem me agradado. Por isso que eu falo: crente que paga preço tem vitória. Crente que busca, ainda que seja no último minuto, Deus, ele entra com providência. E eu falei: tá bom, mãe, mas o que aconteceu? Ela falou assim para mim: filho, esta profeta veio marchando até a mãe e falou que era para a mãe contar 15 dias que Deus ia te tirar de dentro do crime organizado. 15 dias, filho. Quando a mãe não tinha mais esperança de vida, quando a mãe não tinha mais expectativa de vida, quando a mãe precisava realmente de um milagre, Deus tomou esse profeta, ela veio marchando até a mãe e falou que era para a mãe contar 15 dias. Deus é Deus de 15 dias, Misael, não é de 20, não é de 14, de 13. Se Deus falou 15, é 15. Eu falei: tá bom, mãe, que dia hoje? Na época era visita dobradinha, sábado e domingo, mas era no domingo. A minha mãe falou: filho, já tem 4 dias que Deus falou isso comigo, filho. Já tem 4 dias, 3 para 4 dias que minha mãe falou para mim na época, que Deus falou isso comigo, filho. E agora falta 11 dias para Deus cumprir o que Deus me prometeu. Eu olhei para minha mãe e falei: ô mãe, a senhora está anos sem me ver. E quando a senhora vem me ver, mãe, a senhora sempre vem com uma revelação? A minha mãe olhou para mim e falou assim: agora me dá um abraço como mãe. Minha mãe me deu um abraço forte como mãe, abracei ela como mãe. E ela falou assim: aonde tem o povo aqui para me poder evangelizar? Eu falei: mãe, no outro palatório. Minha mãe: então vamos lá que eu vou começar o culto. Irmãos, isso é testemunho de vida real. Quem conhece a minha mãe sabe. Irmãos, a minha mãe, nesse dia, começou a pregar a palavra dentro do sistema penitenciário. E almas foi se achegando perto da minha mãe. Minha mãe começou a fazer um culto, pregar, profetizar. E Deus começou a manifestar a glória naquele lugar. Deus começou a manifestar. Ela ficou, irmãos, das 10 horas da manhã que ela entrou,
ficou até 15 para as 4 da tarde, entregou essa revelação para mim e ficou pregando a palavra no palatório, irmãos. Os irmãos da organização olhavam e falavam: sua mãe é cheia de Deus, demônios manifestando, ela expulsando o demônio. No final da visita, quando minha mãe foi embora, eu levei ela na gaiola, que se chama gaiola lá dentro. Abracei a minha mãe, comecei a chorar com ela. E aí quando ela foi virar as costas para mim, ela olhou para trás e falou: Misael, lembra do que a mãe te disse? Que tem o relógio no seu pulso e falta 11 dias para completar os 15 dias que Deus me prometeu, Misael. Oh, aleluia. Eu falei: mãe, só se Deus descer na terra, mãe, porque eu faço parte dessa organização. Nunca errei dentro do crime. Eu ocupo um cargo dentro dessa organização alto. Eu tenho bastante afiliado dentro dessa organização. Só se Deus descer na terra, mãe, para Deus poder fazer essa grande obra. E aí minha mãe falou: Misael, Deus é Deus que promete, Deus é Deus que cumpre, filho. O homem promete algo e pode errar. A mulher promete algo e pode errar, filho. Mas Deus, quando promete, Ele cumpre. Eu falei: tá bom, mãe, vai com Deus. Ela falou: fica com Ele. Irmãos, quando se passou esses 11 dias que minha mãe tinha falado, que Deus tinha falado para ela 15 dias, irmãos, e não é que Deus desceu dentro daquele lugar. Eu estava junto com meus companheiros de cela, e aí eu falei para um deles, que eu mandava e desmandava. Eu falei para um deles, falei: vai até tal barraco e fala para fulano enviar algo para mim. Quando eu falei isso, irmãos, ele virou para mim e falou assim: você não manda mais em nada aqui. Mas não era ele falando. Eu olhei dentro do rosto deles, irmãos, e eu não via eles, eu via demônios no rosto deles. E ali eu levei um choque, um baque espiritual no meu corpo. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e ali eu comecei a passar um processo espiritual com Deus. Fui tido como louco dentro do presídio de penitenciária máxima. Eu recebi um choque tão grande espiritual que eu não conseguia mais andar. E as últimas coisas que eu fiz, meus irmãos, foi colocar uma calça da casa bege, morando no setor da faxina, que eu estava de samba canção e sem camisa. Foi colocar uma camisa branca da casa. Foi pegar, tem muitos amigos meus que estão até hoje aí na rua, que estão por aí, alguns se converteram, outros ainda estão no mundo do crime. Sabe o que eu vou dizer aqui agora? Eu recebi um baque tão grande que eu coloquei a calça, coloquei a camisa, peguei um frasquinho de óleo ungido que minha mãe tinha consagrado no monte, tinha deixado comigo, e comecei a me ungir, a ungir o barraco todo. Comecei a orar pelo barraco todo, porque quando a gente está no aperto, a primeira coisa que a gente faz é procurar Deus. E eu comecei a ver diversos demônios dentro do presídio de penitenciária máxima. Comecei a ver diversos demônios no rosto de cada um deles. Eles chegavam perto de mim e falavam: neguinho, você está bem, irmão? Neguinho, você está bem? Um comentava com o outro: meu, o irmão chapou, o irmão não está bem, cara. E eu só chorava. Depois que eu terminei de ungir o barraco todo, eu me deitei na burra, na cama, na burra que fala lá dentro. Eu me deitei e fiquei quieto, fechei o quieto e fiquei lá dentro. E aí eu fiquei 2 para 3 dias sem me alimentar direito. E aí daqui a pouco eles me tiraram dentro desse quieto para me ajudar. E me levava para o banho, me dava banho. E me levava para poder se alimentar. Me colocava de novo sentado na burra. E eu passando aquele processo espiritual. Os demônios gritando, dizendo que iria me matar. E eu vivendo aquele processo espiritual, irmãos. Só Deus sabe o que eu passei, o que eu vou lhe contar aqui agora. Eu passando aquele processo espiritual. Diversos demônios ia na capa, ia no canto, ficava tentando chegar perto de mim. E para quem eu olhava, eu não via o rosto da pessoa. Eu via demônios manifestados no rosto de cada um deles. Mas eles estavam normal, mas eu vivia esse mundo espiritual. E aí eu não me alimentava direito. Depois de mais ou menos uns 20 dias que eu estava nesse processo, o diretor mandou o Gira entrar dentro da cadeia e me sacar para fora, do barraco e me levar para a solitária, irmãos. A cadeia começou a agitar, os irmãos começaram a gritar, muita gente gritando, porque eu estava debilitado. Todo mundo viu que eu estava que nem louco, irmãos.
Eu não conseguia mexer as partes do meu corpo. Os meus companheiros de barraco, os meus amigos que faziam parte da organização também na época, eles que me levavam no banho, eles que me davam banho, eles que me alimentavam. A minha família fora desse presídio penitenciária máxima ficou sabendo que eu estava passando por um processo espiritual. E aí, meus irmãos, Deus começou a agir de uma forma especial. Mas primeiro, irmãos, eu fui sacado dentro do barraco pela companhia do GIR, que era na época. E eles me sacaram para dentro e me levaram para a solitária, irmãos. Na solitária só foi eu e Deus, irmãos. Não tinha ninguém lá na solitária. Não tinha ninguém lá. E aí a cadeia começou a virar, começaram a sacudir a cadeia, dizendo: ele está com problema, ele está passando por algo espiritual, não é para tirar ele daqui, nós estamos cuidando dele. E aí eu fui para essa solitária sozinho, irmãos. O diretor falou: não, o diretor falou pro Gir, mandou sacar ele é facção, mandou tirar ele de dentro desse barraco e levar para a solitária, sem eu fazer nada, passando por esse processo, porque eu já estava 20 dias só trancado dentro do barraco, meus irmãos. E aí o diretor pensou que eu estava bolando alguma coisa, fazendo alguma coisa para tentar fugir da cadeia. Teve um reboliço lá dentro, eu fui parar dentro dessa solitária. E aí nessa solitária eu comecei a chorar. E aí nos meus pensamentos eu falava com Deus: Deus, se o Senhor está aqui comigo, ou se o Senhor está me ouvindo aí do céu, me tira desse lugar, Senhor. Me tira, Senhor, porque eles estão tentando me pegar. Eu estou vendo diversos demônios tentando me atingir, Senhor Deus. E o Senhor falou para minha mãe, eu falando com Deus, dentro de uma solitária, eu falando com Deus de joelho dobrado, eu falei: o Senhor falou para minha mãe, que era para minha mãe contar 15 dias, Senhor, que o Senhor iria fazer um grande reboliço. E eu já estou nesse processo há algum tempo, Senhor, e ainda estou aqui na solitária. Senhor, faça uma grande obra na minha vida, que se um dia o Senhor me tirar de dentro dessa solitária, se um dia o Senhor me tirar de dentro desse presídio de segurança máxima, eu vou servir o Senhor para toda a minha vida. Fiz um pacto com Deus, irmãos. Irmãos, eu acabei de terminar de fazer esse pacto com Deus. Na solitária tinha que ficar no mínimo 30 dias, irmãos. Eu fiquei 3 dias na solitária. No terceiro dia, irmãos, o Gir me sacou, me levou de volta da onde me tirou, para dentro do barraco da faxina. E ali, irmãos, eu continuei nesse processo. E faltava mais ou menos uns 2 meses para mim sair de saidinha na época. E como eu era PCC, fazia parte dessa facção, quem sai dentro do fechado, na época não podia voltar para o fechado com as próprias pernas. Só que eu estava nesse processo espiritual, meus irmãos. Olha como Deus, Ele é Deus de detalhes, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que faz. Ele é Deus que age de uma forma especial. Eu saí de dentro desse presídio, irmãos, de saidinha. Fui para a casa da minha mãe, me levaram para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu fiquei 11 dias, irmãos, na casa da minha mãe. 11 dias trancado no quarto, 11 dias, irmãos, cheio de PCC, cheio de ladrão do crime, cheio de pessoas que faziam parte do crime organizado na época. E a maioria deles fazem até hoje. Todos indo me ver em casa, me visitar, irmãos. Todos sabendo do processo que eu estava passando. E eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Teve um ex-padrinho meu que me apadrinhou dentro da facção, que falou: tia, que é para minha mãe, minha casa cheia de ladrão, familiares, amigos, vizinhos, todos os dias que eu fiquei de saidinha. Falou: tia, eu sei como resolver o problema do Misael, do Neguinho. Eu sei como resolver o problema do Neguinho, tia. Minha mãe falou: como é, meu filho, que vocês vão resolver o problema dele? Quem pegou meu filho foi Deus, meu filho está na mão de Deus. Deus já tinha me contado que iria fazer esse grande milagre. Misael está passando por um processo espiritual, Buia, na época. Misael, Buia, está passando por um processo espiritual. Misael, Vavá, está passando por um processo espiritual. Misael, Guilherme, está passando por um processo espiritual. E foi falando para cada um deles. E tem aquele monte de gente dentro da cozinha da minha mãe embaixo e eu no quarto em cima, trancado. E eles abriram a porta, eles entravam lá dentro, tentavam me animar. Neguinho, toma a chave do carro, a chave do seu carro, a chave da moto, Neguinho. Olha a chave disso, a chave daquilo. Vamos sair, Neguinho, vamos comprar roupa. Nós vamos levar você pro shopping. E eu
sentado na cama, irmãos, porque eu imaginei que se eu saísse de dentro do presídio de saidinha, aquele processo ia parar, mas não, eu continuei vivendo naquele mundo espiritual, irmãos. E aí, eles saíram, eram mais ou menos umas 2 horas da tarde, chegaram quase à noite na casa da minha mãe, irmãos. Quando eles chegaram, irmãos, chegaram todos de uma vez só de novo, mas tava muita gente na casa da minha mãe, à frente da casa da minha mãe, assim, ó, rua tomada de carro, pessoal da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Baixada. Nesse período que eu fiquei de saidinha, eles iam todos lá me ver, porque eles sabiam o processo que eu estava passando. E aí de repente chegaram tudo de uma vez, irmãos. E eu lá em cima, a minha mãe subiu lá a escada e falou: filho, o seu padrinho Buia está aqui. Ele trouxe uma mãe de santo para poder te olhar, ver como você estava. Aí eu fiz assim com a cabeça para minha mãe, que eu não queria ver ela, não queria falar com ela. Minha mãe falou: não, você vai descer lá, você vai descer lá comigo e ela vai te ver. Quando a minha mãe me desceu as escadas, eles estavam todos na cozinha da minha mãe, no quintal. A cozinha da minha mãe, a janela, ela é bem grande, dá para o quintal. A varanda aqui da minha mãe é bem grande, aqui tem uma sala. Me desceram para a cozinha, meus irmãos, sentaram na cadeira. A mãe de santo entrou, passou por todo mundo, mas estava muito cheia a cozinha, que eu me lembro como se fosse hoje. E aí a mãe de santo olhou para minha cara, era uma mãe de santo famosa da época, que só prestava serviço para muita gente da organização criminosa. E aí o Buia falou: agora ela vai resolver o problema dele, tia, porque esse meu ex-padrinho da organização, ele ia para centro de macumba, então ele tinha a fé dele naquilo. E aí minha mãe falou, colocou na cadeira sentado. Essa mãe de santo se aproximou de mim e falou assim: neguinho, olha para mim. Sou eu, neguinho, olha para mim. Quando eu olhei, levantei meu rosto, que eu olhei para essa mãe de santo, meus irmãos, e saí com mais de 50 pessoas, 40 pessoas, olhando isso com os próprios olhos, como testemunho vivo até hoje. Essa mãe de santo olhou para mim. Quando essa mãe de santo olhou para mim, ela falou pro meu padrinho olhou para ela e falou assim: a situação dele como é que é? Ô mãezinha, tem jeito? Ela falou assim: Buia, eu não posso ficar aqui mais de 10 minutos, ô glória. Eu não posso ficar aqui dentro. Ele falou: mas por que você não pode ficar aqui dentro? Eu trouxe você aqui para você dar um passe, alguma coisa. Minha mãe falou para a mãe de santo: fala para ela por que você não pode ficar aqui dentro. Minha mãe foi tomada em língua de estranha, meus irmãos. O meu corpo queimava nessa hora, nesse momento, o meu corpo queimando. E aí eu olhando dentro do olho dessa mãe de santo, essa mãe de santo falou: Buia, sabe por que eu não posso ficar aqui? Porque tem um varão de branco, ô glória, do lado do neguinho. Tem um varão de branco, e quem pegou ele foi o homem lá de cima. Tem uma luz na cabeça dele, tem um homem de branco do lado dele, e eu não posso ficar aqui dentro. Eu sinto muito, mas dessa vez eu não posso te ajudar. Meus irmãos, quando ela foi sair, minha mãe foi tomada em linguagem, olhou para ela e falou assim: sabe por que eu permiti ele descer aqui e você vir olhar para ele? Para que todos que estão aqui, aleluia, saibam que Deus está no controle da vida de Misael. Para que todos que estão aqui saibam que meu filho é promessa de Deus. Para que todos que estão aqui saibam que meu filho é escolhido. E que isso aqui que está acontecendo é Deus fazendo uma grande obra. Os irmãos começaram a chorar, alguns caiu de joelho. E esse momento que era para eles me ver, acabou virando um culto. Minha mãe começou a orar para um, orar para outro. A mãe de santo não aguentou ficar perto, manifestou. Minha mãe expulsou o demônio dela e ela saiu, entrou dentro de um carrão e foi embora. E eu fiquei lá sentado na cozinha vendo todo aquele reboliço. Os irmãos chorando, vindo me abraçando e falando: irmão, o seu caminho agora é a igreja. Irmão, o seu caminho agora, você está na mão de Deus. E eu vivendo aquele processo. Deu uns 10 dias que eu estava de saidinha, que era saidinha de final de ano. Só que eu não podia voltar para o fechado, porque eu fazia parte dessa organização. Então esse mesmo padrinho meu falou: tia, quando der os 10 dias, o que a senhora vai fazer com o neguinho? Aí eles foram e começaram entre eles a bolar um plano, para quando chegar o dia de eu me apresentar, eles iam me tirar de dentro da casa da minha mãe
e eles iam me colocar em uma casa deles até eu me recuperar, porque eu não podia voltar para o fechado. Só que minha mãe orando nesse processo, minha mãe, Deus mostrou para minha mãe, e quando eles iam chegar na minha casa às 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, minha mãe me levou para a casa de uma irmã minha, próximo da região de Itaquera, e de lá minha mãe me levou para a porta do presídio, da onde eu saí. E aí eles não conseguiram me levar para essa casa. Quando chegou na porta desse presídio, que minha mãe junto com meus familiares me entregou lá nesse presídio, eu naquele processo espiritual, só que eu vendo tudo, observando tudo, analisando tudo, mas vivendo aquele processo, eu pensei comigo mesmo, eu vou chegar aqui, e como eu faço parte dessa organização, eu posso sair daqui do fechado, mas não posso voltar. Então certamente, ou eu vou ser cobrado, ou eu vou ser excluído. Eu pensava comigo mesmo. Quando eu atraquei no pavilhão, meus irmãos, todos da faxina veio me buscar, me colocou dentro do barraco, e continuaram cuidando de mim, irmãos. Continuaram me ajudando, me dando banho. Por isso que eu falo, quando Deus quer amassar um homem, Deus amassa, irmãos. Quando Deus quer fazer um projeto em alguém, Deus faz. E aí desse presídio passou um tempo, eu fui transferido para outro presídio. Quando chegou nesse outro presídio, eu fui pagado no pavilhão 3. Tinha um amigo meu que saiu do pavilhão 4, atravessou todinha a galeria, foi para o pavilhão 3. Esse amigo meu que se chama Diego, ele foi para o pavilhão 3 e falou assim, foi lá, vim buscar o neguinho na faxina. E aí ele me tirou de dentro desse pavilhão, irmãos, conversou com o diretor, me atravessou desse pavilhão para esse outro pavilhão 4. E aí no meio da galeria ele ia falando para mim, neguinho, sabe por que eu tô te levando para lá? E eu ficava assim só para ele poder responder. Ele falava, porque no pavilhão 4 tem uma igreja fervorosa, irmão, e lá os irmãos vão cuidar de você. Me levou para esse pavilhão 4 para me poder resumir meu testemunho. E quando eu cheguei nesse pavilhão 4, eu fui pago na faxina. Os irmãos vieram me abraçar. Um monte de amigo meu, que eu conhecia muita gente, veio me abraçar. Um monte de ex-padrinho meu, ex-afilhado meu, vieram me abraçar, chorando. E aí teve um amigo meu, lá da Zona Leste, Itaim Paulista. Ele me entregou a minha primeira Bíblia, eu sentado na burra. Ele olhou para mim e falou assim, ó, tá vendo o neguinho? Ele ainda vai ser pregador. E ele, como facção, entregou a minha primeira Bíblia, que eu tenho até hoje. Não é essa, tá bem velhinha já. Isso aí tem aproximadamente 8 para 9 anos, 10 anos atrás. Tem uns 10 anos atrás isso aí. E aí ele entregou uma Bíblia para mim e falou, neguinho, toma aqui para você ficar lendo a palavra. E aí o Diego me tirou de dentro desse barraco e me levou lá para o barraco da igreja. Quando eu atraquei dentro da igreja, ele falou, irmãos, eu trouxe um amigo meu para poder ficar aqui com vocês durante o dia, para vocês poderem cuidar dele, porque ele está passando por um processo espiritual. Quando eu cheguei dentro desse barraco, Deus tomou um profeta no fundo do barraco e falou, homem, eis que eu te digo agora, neste momento, sou eu Deus que estou no controle de tudo, e tu está nas minhas mãos, cuido de ti nos mínimos detalhes, sou eu Deus que estou contigo nesse processo, e eu permiti esse processo, para que tu saibas que eu sou Deus na tua vida. E aí esse profeta começou a profetizar na minha vida, irmãos, profetizando até o meu casamento com a minha esposa Thalita. Deus revelou para ele o nome da minha esposa. Estou cuidando da minha filha lá fora, estou com ela, e tenho um grande projeto para vocês dois na minha presença, ô glória. E aí, irmãos, eu comecei a chorar, irmãos, eu comecei a chorar, esse meu amigo começou a chorar. Alguns irmãos que eram um barraco de igreja, mas que foram lá me entregar nesse barraco, começaram a chorar. E aí, depois que esse profeta profetizou na minha vida, que meu amigo foi falar quem eu era, o cargo que eu ocupava dentro da organização. Então de dia eu ficava o dia inteiro na igreja. Quando chegava a noite, que ia trancar as celas, eles me tiravam da igreja e me levavam para o setor, porque eu ainda era organização, mas estava passando por esse processo espiritual. Eu ainda fazia parte do comando. E aí teve um dia, no outro dia, irmãos, ô glória, que eu estava dentro desse barraco, já para ir para o barraco da igreja, que eu me lembro como se fosse hoje. E aí chegou um cadeirante, amigo meu, que fazia parte da facção também.
me abraçou, irmãos, me colocou de pé e falou assim: ô Diego, posso levar ele num barraco ali? E aí meu amigo falou: vamos lá, eu vou com ele. E aí nós fomos andando para um barraco. Quando chegou nesse barraco, irmãos, tinha mais ou menos uns 16 que faziam parte da organização dentro desse barraco. Quando eu cheguei nesse barraco, irmãos, eu falei: o que será que eles querem comigo aqui dentro desse barraco? Esse irmão que fazia parte da organização, cadeirante, no meio do barraco, irmãos, ele falou: irmão, desliga a tela aí. Desligaram a televisão. Ele falou: irmãos, eu sei que eu sou facção, não sou crente, mas eu estava passando no pavilhão quando o neguinho chegou ontem. Deus falou fortemente no meu coração: amanhã você vai fazer isso, você vai lá, vai pegar ele, você vai trazer aqui no barraco e você vai cantar um hino para ele. E aí ele começou: os irmãos que podem me ajudar, canta comigo. Irmãos, para a glória de Deus, eu de pé na capa desse barraco, ele começou a cantar: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Irmãos, eu não estou falando de crente cantando para mim. Eu estou falando de 16 para 20 pessoas fazendo parte dessa organização, cantando esse hino para mim. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. E ali eu comecei a chorar, caí de joelho chorando. E eles cantaram esse hino todinho, irmãos. Todinho cantaram esse hino para mim, irmãos. E quando terminaram de cantar esse hino para mim, cada um deles veio me abraçando e dizendo: seu lugar é na igreja, irmão. O seu lugar é na igreja, irmão. O seu lugar é servir a Deus, irmão. O seu lugar é na igreja, irmãos. Teve o último que olhou para mim e falou assim: irmão, todas as vezes que eu olho para o seu rosto, esses 2 dias que você já está aqui conosco, eu vejo o seu rosto brilhando. Eu vejo uma luz muito linda no seu rosto. Meus irmãos, eu fui para dentro do barraco da faxina. Me alimentaram e me deixaram no barraco da igreja. E eu fiquei nesse processo. Se passaram mais ou menos 1 mês que eu estava nesse processo. Ficava o dia inteiro na igreja. Quando ia pagar, ia fechar as celas, eu ia para dentro do barraco da faxina. Depois de mais ou menos 1 mês, irmãos, de manhã, eu me levantei, sentei na burra e estou esperando o meu amigo vir, terminar de tomar banho, me pegar para me levar para a igreja, que eu só queria ficar dentro da igreja. Eu só queria ficar perto dos irmãos da igreja. Então ele me levava durante o dia todinho para me ficar na cela dos crentes, dos irmãos da igreja, e à noite ele me trazia de volta para a faxina. Veio um jovem, irmãos. Ele veio entrando direto no barraco, porque tinha pano que tampava o barraco. Ele veio entrando direto. Os amigos meus segurou ele na capa, na porta, que chama capa, né? Segurou ele na capa e falou assim: aqui você não pode entrar sem você pedir. E aí ele falou assim: eu vim ver o irmão Neguinho. Deus mandou vir ver o irmão Neguinho. E eles falaram: não, mas não pode entrar, agora não pode, que o barraco está nas ideias. Você não vai conseguir entrar aqui. E aí eu escutando que o barraco é pequeno, ele falando: mas eu quero ver o irmão Neguinho. Eu tenho um recado pro irmão Neguinho de Deus. E aí eles falavam: não, aqui você não vai entrar. Mais tarde, quando nós desocupar aqui, nós chamamos você. E você vem aqui e fala com o irmão, nós levamos ele até aí fora e você fala com ele. Aqui você não vai entrar. E aí daqui a pouco saiu mais um daqui do barraco, de perto do banheiro, do boi, que fala, foi até a capa e falou assim: ó, você não vai entrar aqui, já era. E era aquele pano branco, sabe, que dá para ver só a sombra da pessoa. Ele falou assim: eu não vou entrar aí? Ele falou: não, você não vai entrar aqui agora não. Ele falou: então vai daqui mesmo. Meu irmão Neguinho, se o irmão estiver me escutando, Deus mandou cantar para o irmão. Irmãos, isso eu estava lembrando disso, contando com a minha esposa ontem. Toda vez que eu conto, eu acabo me emocionando. E aí ele começou a cantar para mim, irmãos, e o hino era esse: Deus não vai deixar você no vento, essa prova vai passar, do teu lado Deus está, vai acabar com todo esse sofrimento. É aquele hino da Cassiane, se eu não me engano, Esconderijo do Altíssimo. E aí, irmãos, ele começou a cantar, irmãos, ele cantava, irmãos, ele cantava esse hino, irmãos, e eu começava a chorar lá dentro, irmãos, sabe?
Ele teve uma parte que ele cantou assim, ó: quando Deus levanta para te dar vitória, o inferno e potestade tem que recuar. Se esse Deus está na frente, Ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar, juntam 11.000 para te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele, crente separado e por Deus ungido. Irmãos, e eu começava a chorar. Chorar. Oh, glória. Deus é fiel, irmãos. Ela é de Baragásio. Deus é fiel. Deus é Deus que cuida nos mínimos detalhes. Aoidsmi karimi baoti barigi me daragazo. Eu começava a chorar e vendo todo o trabalhar de Deus, o que Deus estava fazendo só para cuidar da minha alma. E aí, meus irmãos, ele terminou de cantar esse hino. Ele falou: e assim diz Deus, a partir de hoje começo eu a movimentar no mundo espiritual a teu favor. Irmãos, eu via só demônio, irmãos. Daqui a pouco eu comecei a ver manifestações angelicais dentro do presídio. E eu entendi que o anjo do Senhor estava comigo. Eu entendi que o anjo de Deus estava cuidando de mim. Eu entendi que Deus estava comigo. Eu fui me deitar, irmãos. Me deitei na burra para poder descansar. Daqui a pouco veio um amigo meu, sentou do meu lado, puxou quieto, sentou do meu lado, segurou na minha mão e falou assim para mim: tu não falaste que só se eu descesse na terra? Pois bem, estou aqui. Oh, aleluia. Estamos aqui cuidando de você. O céu está ali olhando. Irmãos, comecei a ver, eu olhava para o rosto dele, já não via mais demônio. Eu via como uma luz no rosto desse homem. E esse homem era companheiro meu de cela, de barraco, fazia parte do crime. E ele estava falando para mim: você está bem? E eu via nitidamente ele falando para mim: eu estou com você. Estamos aqui, o céu está te olhando. Isso aqui é para quem crê, irmãos. Porque tem pessoa que não acredita mais em nada. Mas eu hoje sou firme. Eu hoje sou um pregador da palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus, irmãos, quase todos os dias da minha vida. Não tenho costume de contar o meu testemunho. Mas quando Deus manda, a gente tem que fazer. E aí, a partir desse dia, irmãos, Deus começou a trabalhar, irmãos. Lá dentro desse presídio de segurança máxima, Deus cuidou de mim no mínimos detalhes, meus irmãos. No mínimos detalhes. Passou um tempo, mais 6 meses, ganhei a saidinha de novo. Vim de saidinha, meus irmãos, para a rua. Já um pouco melhor, melhorando do processo, mas ainda passando por ele. Aí Deus tomou um vaso numa igreja que eu fui com a minha mãe. E o vaso falou: tu vai voltar para lá. E tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Irmãos, voltei para lá, irmãos. Quando eu voltei para lá, me regularizei, casei com a minha esposa Thalita. Assinei os papéis, o papel foi lá para dentro, eu assinei, ela estava aqui fora. Na época ela ainda era de menor. A irmã dela assinou. Casei com ela, meus irmãos. Veio outra saidinha, depois de mais 2, 3 meses, outra saidinha, saí de novo. Quando eu saí para fora do presídio de novo, fui lá, me batizei, desci nas águas. Depois que eu desci nas águas, voltei para dentro do presídio de novo. Aí desse complexo fechado, eu fui transferido para a colônia, irmãos. Irmãos, eu não estava no lapso. Eu tinha diversos artigos ainda para responder. Mas eu fui para essa colônia. Quando chegou nessa colônia, eu fui pago no barraco dos crentes da igreja. Daqui a pouco,
Os irmãos do setor da faxina veio me buscar e falou: não, ele vai ficar aqui durante o dia, mas à noite ele vai ter que ficar com nós, porque ele é irmão, ele faz parte da facção, ele fecha em responsa alta, então nós não podemos deixar ele sozinho por aí. E aí o dia inteiro ficava um irmão da organização do meu lado, irmão, cuidando de mim, porque eles falavam que não podia deixar eu sozinho, que se acontecesse alguma coisa comigo, todos eles iam pagar. Já era salve isso. E aí teve um dia que o irmão veio em mim e falou: irmão, você quer morar aqui com os irmãos da igreja? Eu falei: eu quero, irmão, quero morar aqui. Mas irmão, você ainda é nosso irmão, você ainda faz parte da organização. E eu já estava falando melhor, eu falei: irmãos, mas eu quero morar aqui, irmão. É na igreja que eu quero ficar. Me chamaram nesse barraco. E aí os irmãos falaram: irmão, deixa ele morar lá então, pô. É colônia, deixa ele morar lá. Mas tem certeza, neguinho, que você quer morar nesse barraco? Eu falei: irmãos, eu quero. Eu quero ficar na igreja, eu quero ficar com Cristo, eu quero ficar com Deus. E aí, irmãos, eu fui, bateram minha carta, eu comecei a morar nesse barraco da igreja. Ali Deus começou a fazer um grande reboliço, irmãos. Um grande trabalhar. Passou mais um tempo, saí de saidinha de novo, mas já estava pregando a palavra. Já estava fazendo a obra. Fui convidado para pregar na igreja da minha mãe. Chegou na igreja da minha mãe, comecei a pregar a palavra num congresso. Quando eu terminei de pregar a palavra no congresso, nesse congresso, Deus tomou uma missionária por nome de Ruth. Ela veio marchando até mim e falou: homem, assim diz Deus, tu vai voltar para aquele lugar, e dentro de 15 dias que tu chegar naquele lugar, vou te tirar daquele lugar para uma grande obra. Irmãos, eu recebi essa profecia com uma fé tão grande. Voltei para esta colônia, irmãos, e fazendo a obra ali dentro, irmãos, pregando a palavra ali dentro. Fiz um propósito de 3 dias de jejum, de oração. E nesse propósito falei para Deus: Senhor, resolve a minha situação dentro da organização, Senhor. Resolve a minha situação dentro do crime. Eu não quero ficar aqui na igreja fazendo parte ainda da facção, Senhor. E comecei a chorar, falar com Deus. E aí Deus falou bem no meu ouvido, quando eu estava nesse propósito. Deus falou: eu estou no controle da situação. Meus irmãos, e eu falava com Deus: Senhor, eu não quero sair daqui fazendo parte dessa facção. Eu quero sair daqui como crente, lavado e remido com o teu sangue. Eu já fui batizado, eu já me casei, eu sirvo ao Senhor, já me reconciliei, eu sirvo ao Senhor com alegria, Senhor. Opera esse milagre na minha vida, que isso aí fazia mais de um ano e meio que eu estava nesse processo, mais de um ano e pouco. Só que a minha situação tinha que vir de outro sistema penitenciário. Minha situação tinha que vir de outro sistema penitenciário para esse sistema de colônia. Daqui a pouco, meus irmãos, faltando mais ou menos uns 10 dias para Deus cumprir essa profecia que Deus tinha usado da missionária, que ia me tirar com 15 dias. Me chamaram lá no barraco da colônia. Os irmãos me chamou lá e os irmãos falaram: irmão, você tem certeza que você não quer mais fazer parte da facção? E aí Deus falando bem forte no meu coração: diga para ele que eu tô com você. Eu falei: irmãos, eu não quero mais fazer parte do crime. Eu não quero mais fazer parte dessa organização, irmãos. Eu agora sou lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Irmãos, Deus começou a fazer aquele reboliço dentro do barraco, os irmãos me abraçando e chorando. Aqueles irmãos que faziam parte da facção me abraçando e chorando, me abraçando e chorando. Deus fazendo um grande reboliço, eu chorando. Aí teve um que falou assim: irmãos, agora coloca ele na linha com tal irmão de outro lado. Quando colocou: tá me ouvindo, neguinho? Eu falei: tô ouvindo sim, irmão. Ele falou: a partir de hoje, estamos com uma carta aqui na mão sua, de outro lugar. Você não faz mais parte da organização criminosa. Você quer entregar seu estatuto? Eu falei: eu quero entregar, irmão. Eu quero entregar meu papel, eu quero servir a Deus. E ele falou: ó, a carta é essa. Segue o seu caminho, ô glória. Segue o seu caminho. E sempre ora por nós, aonde você for. Por isso que eu falo, irmãos, Deus tem um projeto tão lindo para fazer com cada um deles, irmãos. Todo dia eu oro pela vida deles. Eu tenho amigos meus que estão entregando a vida deles para Cristo, irmãos. Eu tenho um amigo meu da Zona Leste de São Paulo, Rodrigo, que entregou a vida dele para Cristo tem 3 anos, irmãos. Entregou o estatuto dele e hoje prega a palavra de Deus, irmãos. Hoje faz a obra de Deus. Deus tem feito a obra na vida de tantos irmãos.
porque ainda tem mãe de joelho orando, ainda tem pai orando, a igreja ainda está de pé clamando. Salmista Davi diz que a gente deita e levanta porque o Senhor é quem tem nos sustentado. Salmista Davi diz também que Deus é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. E hoje, aquela mãe que estiver vendo esse vídeo, que eu já estou terminando, aquele pai que estiver vendo esse vídeo, acredita porque Deus é fiel, acredita porque Deus faz. E aí eles começaram a me abraçar, eles começaram a se despedir de mim. E aí, quando resolveu minha situação, voltei para o barraco dos irmãos da igreja, chorando, comemorando a minha vitória, que eu não fazia mais parte da facção. Meus irmãos, passou mais ou menos uns 7 dias, 15 dias que Deus tinha falado na boca da profeta. Eu acordei de manhã, fiz a minha oração, li a palavra de Deus, Deus confirmou na palavra, e eu comuniquei todos os irmãos do barraco. Nós estávamos mais ou menos na colônia, nós morávamos mais ou menos uns 60 irmãos. Eu comuniquei todos os irmãos, falei que aquele dia era o meu último dia ali dentro da colônia, porque Deus havia me prometido, Deus havia falado que 15 dias Deus me tiraria de dentro daquela colônia, de dentro daquele presídio. E aí, meus irmãos, eu comecei a orar, a cantar, peguei os meus pertences, entreguei para os irmãos da igreja, sabonete, pasta de dente, papel higiênico, e falei, hoje eu vou embora, irmãos, eu não vou ficar mais aqui não, Deus falou que vai me tirar daqui. Os irmãos falaram amém. Só que é colônia, irmãos, até 4 horas da tarde que sai. Passou das 4, ninguém sai mais. Deu 15 para as 4, irmãos, foi trancando todo mundo 4 horas. Deu 4h30, todo mundo já estava fechado, mas colônia fica as celas abertas, mas ninguém mais sai de liberdade. E aí os irmãos, nós reunimos para fazer uma oração, tinha mais ou menos uns 65 irmãos, 70 irmãos, 60 irmãos, nós tudo de mão dada. Aí os irmãos falaram, o irmão Misael vai fazer a oração. E aí, irmãos, quando eu peguei na mão deles, que eu fui começar a fazer a oração, falei, irmãos, essa aqui é a minha última oração. Deus falou para mim, através de uma profeta, que 15 dias Deus iria me tirar de dentro desse presídio. Deus iria me tirar de dentro desse presídio e iria continuar fazendo a obra dele na minha vida. Aí o irmão falou para mim da igreja, mas irmão, já é quase 5 horas da tarde, não canta mais liberdade. Liberdade é das 3h30, estourando até 10 para as 4. Não canta mais liberdade. Eu falei, irmão, Deus falou que iria me tirar daqui de dentro. Irmãos, nós oramos, terminou a oração, eu sentei na minha burra e falei, Senhor, o Senhor falaste que ia me tirar com 15 dias. E o Senhor é Deus de promessa, e o Senhor é Deus que não erra data, não erra local, tampouco endereço, Senhor. Se o Senhor falou na boca daquele profeta, eu sei que o Senhor falou, o Senhor ainda vai me tirar daqui hoje, porque 15 dias não é 16 dias. E aí, irmãos, quando foi mais ou menos umas 5h20 da tarde, o funcionário entrou dentro do barraco, um barracão bem grandão que é colônia, entrou dentro do barraco e falou, eu tenho uma liberdade para poder falar aqui. Os irmãos falaram, mas liberdade? É. Misrael Nunes Primo, oh glória, matrícula 495-612, a sua liberdade está na casa, arruma suas coisas que você vai embora hoje, aleluia. Deus é Deus de promessa, mas sempre o inimigo quer trabalhar antes. Fui para aquele local que é quase a sala do diretor para poder ir embora. Quando eu cheguei naquele local, irmãos, o inspetor veio até mim e falou assim, realmente o seu Avará chegou na casa, mas ele não pode ir embora daqui, porque hoje, no mesmo dia que chegou o Avará, hoje chegou uma preventiva da cadeia dele. A cadeia dele vai fechar e ele vai voltar para o fechado. Irmãos, eu abaixei a minha cabeça em espírito e eu comecei a chorar e falar com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor é Deus de promessa. O Senhor não falou que eu iria ganhar minha liberdade e ao mesmo momento eu ia voltar para o fechado, Senhor. O Senhor falou que eu iria sair daqui deste lugar. E aí meu corpo queimando, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração, aquieta, acalma o teu coração, porque estou no controle. E aí veio o diretor, irmãos, e falou, realmente chegou
Esse inspetor veio, o diretor veio, realmente chegou o alvará e chegou uma preventiva, fechando a cadeia dele. Só que como chegou o alvará, nós não pode segurar. Ele vai ter que sair daqui. E já está tarde, vai ter que liberar ele. Irmãos, me liberaram, irmãos. Depois ele vai ser chamado por fora, me liberaram. Quando me liberaram, irmãos, que eu cheguei lá fora, eu dobrei os meus joelhos, irmãos. E eu falei, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. E de lá para cá, Deus só vem trabalhando, irmãos. Deus me deu uma esposa maravilhosa, meus irmãos. Cantora do Evangelho, acompanha meu ministério. Sobe monte comigo, ora, jejua, paga preço. É uma companheira, irmãos, é minha amiga. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Thalita Nunes, irmãos. É uma incrível mulher, irmãos. Deus nos deu 3 filhos maravilhosos. Ana Vitória, que hoje está com 10 anos de idade, vai fazer 11 agora em agosto. Isaac Rubi, que está com 6 anos de idade, irmãos. E Davi Emanuel, que está com 1 ano de idade. Essa é a minha família, meu bem mais precioso, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe missionária Sônia, que pagou um grande preço pela minha vida junto com a minha esposa, cantora Thalita Nunes. E hoje, meus irmãos, eu prego a palavra para muitos lugares, viajo para cá e para lá, fazendo a obra de Deus. E eu quero dizer para você, mãe, que está me ouvindo nesta tarde de segunda-feira, eu quero dizer para você, mãe, hoje, dia 15, ô glória, de abril de 2024, acredita no seu milagre. Ai, Jove me baraguese me daragawa. Acredita que Deus vai fazer uma grande obra na vida dos teus. Acredita que ainda não é o fim. Eu quero ser profeta nessa tarde. Eu quero poder profetizar na tua vida. Deus vai manifestar, a pessoa que ouvir esse testemunho, Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. Ainda há esperança de Deus para a tua casa. Ainda há esperança de Deus para a tua família. Ainda há esperança de Deus para este marido seu que talvez esteja no álcool, talvez esteja no crime, na cachaça, nas drogas. Ainda há esperança de Deus para esse filho seu, mãe, que talvez esteja dentro da criminalidade, que talvez esteja entregue ao homossexualismo, que talvez esteja entregue a coisas que desagradam aos olhos de Deus. Ainda há esperança. Ainda há, basta clamar, Jeremias 33:3. Clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós ainda não conhece. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus de promessa. É um Deus de milagre. Esse é o nosso Deus. É um Deus de manifestação. Esse é o nosso Deus. É o Deus que faz a obra por completo, oh glória. É um Deus que levanta o homem, é um Deus que abate, é um Deus que humilha, mas também é um Deus que exalta. Então, para você, mãe, que ouviu esse testemunho, que participou desse testemunho, nesse canal Semeando Vida, Deus vai entrar dentro da tua casa, Deus vai fazer um milagre extraordinário na tua vida. Deus vai manifestar a glória dele sobre você. Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua casa. Eu quero ser profeta, quero ser boca de Deus essa tarde. Eu quero poder profetizar que coisas grandes Deus vai fazer ao teu favor. Hoje seja alcançado, jovem. Hoje seja alcançado, mãe. Hoje seja alcançado, pai. Hoje seja alcançado, jovem que talvez está sem força para caminhar. Jovens que talvez estão na igreja com pensamento lá no mundo, achando que o mundo tem coisa boa para te oferecer. Hoje eu vim como profeta, como testemunho vivo, que esse mundo não tem nada para nos oferecer, que o mundo jaz do maligno, mas que Jesus tem vida, e vida com abundância, que Jesus tem vida, vida boa é com Cristo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a tua casa, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a tua vida. Hoje eu vim como profeta, como mensageiro do céu, dizer que da mesma forma que Deus me tirou de dentro de um crime organizado, da mesma forma que Deus me tirou de dentro da criminalidade, Deus hoje vai entrar na tua casa e na tua vida. Que Deus possa abençoar a tua vida
Isso é um pedaço do meu testemunho. Que Deus possa edificar, que através desse vídeo você possa ser alcançado, você possa começar a acreditar mais, você possa começar a confiar mais. E Deus é o seu Pai. Quer milagre? Tranca a porta do seu quarto, fale com Deus em secreto, não conta o seu problema para ninguém, conta para Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quero louvar a Deus por esse canal, Semeando Vida. Que Deus seja louvado pela vida de vocês e que o nome dele seja glorificado. Eu quero que você fique com esse testemunho e que Deus possa realizar um grande milagre, que através desse testemunho, almas que talvez estão pensando em se matar, almas que talvez estão pensando em se suicidar, pessoas que não têm mais expectativa de vida, não têm mais esperança de vida, que você possa acreditar que Deus é um Deus de milagre, que o nome de Jesus, ele é sobre todos os nomes, e que bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Fique com esse testemunho. E agora, para encerrar, eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero te glorificar, quero bendizer o teu nome, e tudo que eu falei aqui neste canal, Senhor, o Senhor sabe que é a mais pura verdade. Senhor, eu quero que essa pessoa que está me vendo através dessa live, ou através desse canal no YouTube, Semeando Vida, que essa pessoa seja alcançada, Senhor, alcançada pelas tuas mãos. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, serve de testemunho para a edificação da tua igreja. Que almas possam ser alcançadas, Senhor, através deste meu testemunho, desta parte do meu testemunho. Que almas possam ser edificadas, Senhor. Que o Senhor possa entrar com providência de uma forma especial. Que almas possam ser levantadas, Senhor, pelo poder da tua graça. A tua graça que é o favor imerecido. E nós temos por certo aqui na terra, Senhor, que esse tempo de aflição não hão de se comparar, Senhor, com a glória que há de ser revelada em nós. Portanto, Deus, eu quero poder abençoar essas pessoas. Eu quero poder em teu nome profetizar grandes bênçãos e vitórias. Eu quero poder, Senhor, abençoar em teu nome, que pessoas sejam libertas, transformadas, edificadas através deste testemunho, Senhor. Tudo para que seu nome seja glorificado, ó grande Deus. Tudo para que o seu nome seja exaltado, ó grande Pai. Eu quero poder, Senhor, liberar, Senhor, esta palavra profética para esta pessoa que não tem mais expectativa de vida, que ela possa, Senhor, se agarrar aos teus pés, Senhor, e acreditar que o melhor do Senhor ainda está por vir na vida dela. Que o Senhor possa abrir portas, Pai, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa, Senhor, restaurar casamento que está talvez destruído, Senhor, por enquanto, porque o Senhor hoje entra em casas, o Senhor hoje entra em famílias, e da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, faça, Senhor, na vida dos meus irmãos, faça na história dos meus irmãos, Senhor, dessa mãe que tem chorado por este filho, deste pai que tem sofrido, dessa esposa que tem sofrido com este marido que ainda não serve a ti, Senhor, desta mulher que tem sofrido com este marido que está na vida do crime. Entra com providência e que o seu nome seja glorificado. Deus, lhe agradeço, Senhor, de todo o meu coração, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ficar com esse testemunho e que o nome do Senhor venha a ser edificado sobre a tua vida, que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.